TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 8 de abril. E você vai ver a seguir. 2 homens são presos acusados de aliciar alunas em Petrópolis. Região de Araras, em Petrópolis, continua sem luz 3 dias após fortes chuvas. Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis no ano de 2022 paguem empréstimos à AG Rio. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. 2 homens foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira, acusados de tentar aliciar alunas no horário da saída da escola. O caso aconteceu em Petrópolis. 2 homens de 25 e 27 anos foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira pela patrulha escolar do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis. Os policiais foram acionados pela diretora de uma das instituições de ensino, que informou que 2 homens em um carro prata estavam convidando estudantes meninas para dar uma volta. Ao perceber que seriam abordados, os suspeitos fugiram a pé, mas foram alcançados na Rua do Túnel. Aqui neste local, os policiais identificaram o carro dos suspeitos. Aos agentes, os 2 homens alegaram que apenas gravavam um vídeo para as redes sociais. A dupla foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia e ambos foram autuados e permanecem presos. Após tomar ciência do caso, a Polícia Civil também encaminha denúncia para o Conselho Tutelar. Everton Dias, conselheiro tutelar de Petrópolis, disse quais procedimentos são feitos após uma vítima ser encaminhada para o Conselho. E aqui no Conselho Tutelar, nesses casos, a gente acompanha a família, verifica se essa criança e adolescente está em risco e, obviamente, a gente acompanha se existe algum tipo de sintomas ou qualquer tipo de queixa desse adolescente ou dessa criança decorrente desse fato. Em caso de suspeita de aliciamento a crianças e adolescentes, a população deve denunciar por meio do telefone 190. O reflexo das chuvas intensas registradas no último fim de semana ainda tem gerado transtornos em Petrópolis. De acordo com o boletim divulgado na segunda-feira pela Prefeitura, 4.000 petropolitanos continuam sem energia elétrica. Uma das regiões mais afetadas pelas chuvas do último fim de semana foi Araras. Centenas de moradores estão sem luz desde o último sábado. De acordo com Tione Eckhardt, que mora na localidade, a concessionária Enel já foi informada sobre o problema. Porém, nenhuma medida foi tomada até o momento. Já ligamos para a Enel várias vezes, toda hora. Ontem à noite ligamos de novo, quase meia-noite. Eles marcam, vai chegar 2 e pouca, daqui a 5 horas, de madrugada, e nunca faz. Dizem que estão resolvendo 93% das coisas, mas a gente está com a casa toda escura, sem luz, estragando as coisas. Por conta do transtorno, Tione providenciou um gerador para que os insumos não estragassem, incluindo a insulina, medicamento que necessita de refrigeração para manter o bom estado de conservação. Tem insulina, já jogou 2 fora e vai dar problema com as outras também. Segundo o último boletim da Prefeitura de Petrópolis, a Enel havia informado que 4.000 clientes estão sem fornecimento de energia, o que corresponde a 2,3% dos clientes da distribuidora. O boletim foi divulgado por volta das 7 horas da noite de segunda-feira. O comerciante em Araras, Hércules Fonseca, relata que a falta de energia já tem afetado as vendas. Hoje mesmo perdi várias vendas porque eu não tenho máquina de cartão, tem cliente que não paga, eu não consigo pagar. E sem contar, tem freezer também, que automaticamente a gente usa para alimento de funcionário, tudo isso, estou tendo desligado por conta disso. Ainda de acordo com Hércules, outra questão prejudicada pela ausência de energia é a segurança. A segurança também, a câmera. Hoje aqui na nossa loja, aqui, pode observar, quem conhece, não temos cerca, não temos portões, não temos nada. E acaba que segurança, câmera, não tem nada aqui trabalhando em prol da nossa comunidade e do nosso comércio também. Moradores de outros bairros também relataram que a energia demorou para ser restabelecida após o temporal. Caiu, demorou bastante para voltar
e tá muito complicado, ainda mais na área ali do Quitandinho ali, da comunidade ali da Rosalina de Freitas Carvalho. Tá faltando luz às vezes a metade e fica às horas, né, sem luz, então tem que ter providências aí do governo, né, dos responsáveis sobre isso. Porque a hora que chega a luz tem que pagar no dia certo. O governo do estado prorrogou novamente o prazo para que empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis efetuem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na noite de segunda-feira, ao lado do secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. A medida foi adotada após o fim de semana em que Petrópolis registrou um grande volume de chuvas, com alagamentos que atingiram empresas no centro e nos distritos. A ampliação de prazo foi proposta pela primeira vez por Bernardo Rossi em 2023 e renovada no ano passado. O auxílio financeiro às empresas visa preservar postos de trabalho de 15 mil petropolitanos e dar novo fôlego para a recuperação econômica do município. E a gente conversando com os empresários, ainda que tenham passado aí 3 anos daquela crise, ainda foi um tempo pequeno para que eles pudessem voltar à normalidade, se recuperar. Tiveram outros empréstimos ainda. O auxílio financeiro faz parte de um programa sem juros em que os empresários têm até 60 meses para pagar. De acordo com o governador Cláudio Castro, a prorrogação é uma forma de trazer alívio para os empreendedores de Petrópolis. Lembrando que a cidade sofreu com 2 chuvas em 2022 e passou por momentos parecidos no ano passado e agora no último final de semana. A ampliação de prazo beneficia estabelecimentos como padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, empresas cervejeiras, pousadas, ou seja, empresas dos mais diversos segmentos, que juntas empregam milhares de petropolitanos. É mais que merecedor para os empreendedores de Petrópolis poderem ter mais esse liberar da gravata aí um pouquinho, para que possam continuar trabalhando e continuar desenvolvendo Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Fiocruz alerta para aumento de hospitalizações por SRAG em crianças. Sistema Eletrônico de Informações completa 5 anos. O governo do estado considera positivo o julgamento de modelo de diretrizes para as forças de segurança. Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última semana, alerta para o crescimento do número de hospitalizações em crianças pequenas em vários estados da região Nordeste. Segundo a análise, o aumento está provavelmente associado ao vírus sincial respiratório. Em Petrópolis, março registrou uma queda de casos de Covid-19 em relação a fevereiro. A edição do Boletim Infogripe destaca também a manutenção das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave na população infantil de até 2 anos, associados principalmente ao vírus sincicial respiratório nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em Petrópolis, na última semana epidemiológica, referente aos dias 23 a 29 de março, foram 4 casos de Covid-19 notificados. O Boletim Infogripe dessa semana continua apontando para um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas até 2 anos de idade, associado principalmente ao vírus sincicial respiratório, sendo que esse crescimento se concentra em muitos estados das regiões Norte, Centro-Oeste e também Sudeste do país. No âmbito nacional, observa-se um sinal de aumento na tendência de CIRAG a longo e curto prazo. Esse cenário se deve principalmente ao aumento de casos de CIRAG em crianças de até 2 anos de idade associados ao VSR em muitos estados. Outro vírus que tem circulado bastante nas regiões Norte e Centro-Oeste é o rinovírus, que afeta principalmente crianças e adolescentes na faixa etária dos 2 aos 14 anos. Outro vírus que tem circulado bastante nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos é o rinovírus, sendo que ele tem levado a um aumento das hospitalizações nessa faixa etária. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 28.036 casos de CIRAG, sendo 10.866 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os casos positivos do ano corrente, 6,4% foram de influenza A, 2% de influenza B, 26,3% de vírus sincicial respiratório, 29,7% de rinovírus, 32,8% de Covid-19. Tatiana recomenda que qualquer pessoa que possua algum sintoma tome medidas de prevenção. Use uma boa máscara ao sair de casa, como uma máscara PFF2 ou N95, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Também é importante usar máscaras dentro de postos de saúde, já que a gente acaba ficando mais exposto aos vírus de transmissão respiratória nesses locais. O Sistema Eletrônico de Informações, o CRJ, completou 5 anos. Nesse período, mais de 10 milhões de processos já tramitaram pelo sistema, que conta com mais de 130 mil servidores estaduais cadastrados. Desde a criação há 5 anos, o Sistema Eletrônico de Informações, o CRJ, conseguiu facilitar a vida de quem deseja consultar informações envolvendo processos legais, reduzindo a burocracia, o uso excessivo de papel e impulsionando a relação entre o setor produtivo e o poder público. Para celebrar a ocasião, o Governo do Estado, junto da Secretaria de Transformação Digital e o PRODERJ, realizou um evento homenageando as instituições e profissionais que foram fundamentais para a criação do sistema. Na cerimônia, o governador Cláudio Castro falou sobre a criação do CRJ e da sua importância para o Estado. O SEI, ele mudou uma era no Estado do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro lutasse para inaugurar um tempo de prosperidade, um tempo de transparência, um tempo de seriedade. O bom servidor, a boa intenção, a boa gestão pública, o respeito ao erário, ele depende muito que nós tenhamos na administração mecanismos que nos proporcionem
exercer essa boa gestão. Estamos construindo uma mentalidade no Rio de Janeiro que vem depois do SEI. Por isso que celebrar 5 anos é celebrar não só uma data, mas celebrar a virada de chave que o Rio de Janeiro teve. Desde 2023, mais de 120 mil cidadãos fluminenses utilizaram a plataforma, de forma prática e segura. Atualmente, o sistema conta com mais de 130 mil servidores estaduais cadastrados, tramitando processos e documentos de forma digital diariamente. Em 5 anos, mais de 10 milhões de processos já tramitaram pelo sistema. Na última semana, o governador Cláudio Castro afirmou que venceu a segurança pública do Rio de Janeiro após o resultado do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, ou seja, um modelo de diretrizes para as forças de segurança. Em um voto conjunto dos 11 ministros, a Corte autorizou o fim da restrição ao uso de helicópteros e do critério de excepcionalidade das operações policiais. O Supremo Tribunal Federal determinou ainda a atuação de todas as esferas de poder em um projeto de retomada de territórios ocupados por organizações criminosas. O governador do Rio destacou que o STF buscou, acima de tudo, um ponto de equilíbrio para garantir a segurança da população. Além disso, o Supremo ressaltou os protocolos e ações que já vêm sendo implementadas pelo governo do Estado. Quem faz o uso excessivo da força é o tráfico, é a milícia com essas metralhadoras, com granadas que a polícia não usa, com armamentos bélicos que a polícia nem tem acesso, muitas vezes. Então esse é outro ponto importantíssimo da decisão, a questão do fim da restrição do uso de helicóptero, que é um instrumento importantíssimo e que não há nenhum dado empírico, ou seja, não há, na história do Instituto de Segurança Pública, nos últimos 32 anos, nenhuma pessoa que tenha sido atingida inocentemente por um tiro vindo de uma plataforma de um helicóptero. O governador afirmou ainda que os 4 bilhões de reais investidos nas forças de segurança foram utilizados para a modernização de softwares do setor de inteligência e tecnologia. Segundo ele, foram adquiridas mais de 13 mil câmeras corporais para os policiais e mais de 5 mil viaturas foram equipadas com câmeras de vídeo monitoramento. Decisão histórica hoje. Muitas coisas do que eu venho falando nos últimos 2 anos, praticamente pregando no deserto, foram ditas hoje aqui. E acho que não há vencedores ou vencidos. Acho que vence a segurança pública do Rio de Janeiro, vence o povo que quer ter o direito de ir e vir salvaguardado. O ministro Barroso colocou muito bem que o principal estado de coisas inconstitucionais é a população sem ter o direito de ir e vir dentro de uma comunidade. O relator da ADPF, ministro Edson Fachin, enfatizou que a solução consensual aponta um caminho seguro para o encerramento da ação e indica uma maior autonomia que deve ser dada ao governo estadual, pelo compromisso demonstrado para cumprir as determinações do Supremo. Cláudio Castro reforçou ainda a importância da atuação conjunta com as forças federais, como determinou o Supremo. A valorização daquilo que tem sido feito nesse tempo, muitos ministros falaram de como o Rio de Janeiro implantou as câmeras, de como ele reduziu a letalidade, de como a gente vem trabalhando, de como a gente vem cumprindo toda a questão de transparência com o Ministério Público. Então, esse reconhecimento de que a gente podia estar fazendo a discussão, mas que nós estamos cumprindo a decisão, é muito importante também para o Rio de Janeiro. E você vai ver depois do intervalo. Álcool e drogas psicoativas matam quase 3 milhões de pessoas por ano. Campanha de vacinação contra a gripe começou na segunda-feira. O Estado anuncia investimentos de 116 milhões de reais em segurança hídrica do sistema da Bacia do Guandu. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade
e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o álcool e drogas psicoativas matam mais de 3 milhões de pessoas por ano. Diante disso, a OMS destaca a importância da realização de políticas públicas para o combate ao consumo destas substâncias. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o consumo de álcool é responsável por cerca de 2 milhões e 600 mil mortes no mundo todo ano. Além disso, as drogas psicoativas são referentes a 60 mil mortes por ano. O uso abusivo de drogas, ele se caracteriza como um problema de saúde pública e é como tal que ele deve ser encarado. De acordo com o professor, o enfrentamento desse grave problema de saúde pública requer esforços conjuntos entre governos, instituições, legisladores, profissionais da saúde, educadores e famílias. É preciso pensar políticas de saúde, é preciso pensar dispositivos com profissionais capacitados, é preciso pensar uma política de educação, de promoção da saúde, né? Falar sobre o tema, né? Falar sobre a questão do uso abusivo de drogas, quebrar esse tabu. Ainda segundo Adelson, muitas das vezes os indivíduos começam a consumir álcool e entorpecentes em uma tentativa de buscar o equilíbrio ou fugir da realidade e até mesmo de maneira recreativa. O problema é que em pouco tempo os inúmeros componentes externos, biológicos e psicológicos podem causar dependência química. Um problema que revela um sintoma da nossa sociedade, né? Esse uso abusivo, ele nada mais é que o sintoma de uma sociedade adoecida, né? Cada vez mais adoecida. Os principais impactos na saúde são manifestados pelas crises de abstinência, marcadas pela oscilação do humor, alterações do sono e na alimentação e baixa autoestima. E é preciso, além de se estruturar políticas de tratamento, políticas de prevenção, né?
de cuidado, não só dos usuários, mas também das famílias que sofrem com essa situação. Alguns dos pontos destacados pelo especialista são a necessidade de fornecer e garantir o acesso da população a serviços como a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS, assim como garantir o acesso à educação para que as pessoas entendam os impactos do uso de substâncias lícitas e ilícitas no próprio corpo e os tratamentos de combate à dependência. É preciso defender a política de redução de danos, né? Que é uma política que vai, a partir da singularidade de cada sujeito, traçar um projeto terapêutico dentro daquilo que o sujeito dê conta de suportar. Além da psicoterapia, o tratamento envolve intervenção medicamentosa com protocolos adequados em dispositivos de saúde equipados e profissionais preparados. O governador Cláudio Castro anunciou um investimento em segurança hídrica na bacia do Guandu e melhorias ambientais em todo o estado na última semana. A região da bacia será beneficiada com saneamento para propriedades rurais e a continuidade ao fim do vazamento de resíduos. Em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro anunciou na última semana um investimento de 116 milhões de reais na segurança hídrica do sistema da Bacia do Guandu, que é um rio da capital responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas. As ações previstas visam dobrar o saneamento rural em 8 municípios por meio da segunda fase do programa Sanear Guandu e ampliar para 117 os pontos de análise da qualidade e quantidade de água nas nascentes. Além disso, mais 16 milhões de reais vão ser destinados ao aumento do monitoramento hídrico, o que vai impactar a qualidade e segurança das nascentes do sistema. Entre as intervenções, estão previstas também a continuidade ao processo de finalização dos vazadouros de resíduos na região e a realização do Rio de Janeiro como estado com maior monitoramento hídrico do Brasil. Cláudio Castro afirmou que as melhorias ambientais que já estão sendo feitas estão dando resultado. Redução de 68% no desmatamento de Mata Atlântica, o único estado da federação que aumentou a cobertura de Mata Atlântica. Saber que essa semana tinha golfinho em praia que outro dia ninguém nem frequentava. O governo do estado lançou também o Observatório da Bacia do Guandu, uma iniciativa que vai implementar uma rede de monitoramento hídrico do país com 83 novas estações e sensores. Com os novos equipamentos, serão 117 pontos de monitoramento na bacia. Durante a cerimônia, o governo do estado entregou também um documento que estabelece o planejamento de uma série de ações de preservação e recuperação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico. Começou na segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose da vacina contra a gripe trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, tanto urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas com idade entre 12 e 21 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra um total de 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução dos riscos de casos graves e óbitos provocados pela doença. Em 2025, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73.600.000 doses de vacina. No primeiro semestre, mais de 67 milhões de doses da vacina devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, cerca de 5.900.000 vacinas serão enviadas para o Norte. Ainda de acordo com a pasta, a vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com anafilaxia, que é reação alérgica grave após doses anteriores.
Em 2024, a cobertura vacinal contra a gripe entre os públicos prioritários foi de 48,89% na região norte e 55,19% nas demais regiões. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com esta terça-feira. A previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão para quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. E em 3 dias o dia será parecido, com temperaturas variando entre mínima de 16 e a máxima de 29 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e período de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas de cada região. E até mais! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.